Ei, você, leitor, leitora, meus queridos do Portal do Holanda. Eu sou Humberto Amorim. E olha, hoje é o meu dia favorito. Hoje é segunda-feira. Tem muita gente aí me vendo que deve estar dizendo: Humberto tá louco, dizendo que ele adora a segunda-feira. Nananina, não. Eu gosto mesmo da segunda-feira. Sabe por quê? Porque a segunda-feira, para mim, é o grande trampolim que eu uso para implementar, para tornar real todos os meus desenhos do que eu não fiz semana passada. Essa semana eu vou fazer. Essa semana eu vou conquistar. E eu tenho certeza que você pode fazer a mesmíssima coisa. É por isso que eu adoro a segunda-feira. A semana passada foi tão boa, mas tão boa, que eu estou convicto nessa segunda-feira que esta semana que está começando vai ser 10 vezes melhor, porque o melhor está sempre por vir. E que, vocês querem uma prova disso? Vocês querem uma prova? Eu vou dar para vocês. Está aqui ao meu lado, tá? Eu hoje tenho o privilégio de entrevistar pela primeira vez a Ludmila Rondon, que é graduada em Relações Internacionais e Comércio Exterior. Ela também é pós-graduada, gente, em Planejamento e Marketing pela ESPM São Paulo e gestora educacional pela Exalc USP. Especialista em processos seletivos, atuante na orientação de estudos e definição de estratégias, métodos e construção de rotina de estudos para alunos da educação básica. Ela atua, prestem bem atenção, hein? Ela atua há 15 anos na área educacional, sendo desses anos, felizmente, para todos nós do Amazonas, 10 anos aqui na cidade de Manaus. Tá vendo só o que eu quero dizer? Semana passada eu não entrevistei a Ludmila, mas esta semana eu já começo bem melhor do que a semana passada, porque eu sei o tempão da minha vida que eu levei para estar nessa bancada com ela, e por isso eu valorizo esse encontro que tem um objetivo primordial: beneficiar todos os leitores do Portal da Holanda com a expertise, com toda a preparação que ela tem e que ela vai traduzir para a gente, vai entregar para a gente em forma de informações, e que com certeza, se você prestar bem atenção, principalmente você que é estudante, você que está se preparando para sair de um estágio para o outro, um estágio superior, um estágio mais importante na sua vida acadêmica, principalmente você tem que se interessar e ouvir tudo que ela tem para dizer. Quer apostar? Quer? Então assista essa entrevista. Ludmila Rondon, muito obrigado por ter feito da minha segunda-feira uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira que eu tenho certeza já começa a valer a pena, porque eu estou entrevistando você e você nos dá a honra de ser recebido aqui no Portal do Holanda. Seja bem-vinda. Muito, muito obrigada. Agradeço a oportunidade do portal e, sem sombra de dúvidas, eu acho que toda segunda-feira é um recomeço e uma oportunidade de recomeçar. Isso é muito bom quando a gente começa a semana com esse desafio de fazer cada vez melhor. Você é uma gestora educacional. Isso significa que você já lidou com muitos estudantes cheios de esperança, confiantes de que o futuro vai ser melhor, que eles vão estudar, eles vão conseguir. O que leva ao estudante, Ludmila, na sua opinião, a se tornar bem-sucedido? É principalmente a estratégia que ele monta para conseguir e chegar onde ele quer? Eu acho que é ele se propor ao desafio. Estudar é uma profissão. Você precisa entender que para você se tornar cada vez melhor, tem que existir a dedicação. E eu confesso que talvez esse seja o maior desafio, não só do jovem. Nós temos na vida adulta também o desafio, né, da procrastinação, o desafio do... Eu não vou fazer agora, amanhã, deixar depois, aquele jeitinho brasileiro de deixar para a última hora. E, sem sombra de dúvidas, na educação básica, lá no comecinho, onde essas coisas começam a ser determinadas. Então, quando você pega um aluno que tem um sucesso, e aí vamos entender que quando a gente fala sucesso, Humberto, não quer dizer só nota, né? Não estamos falando só de nota, mas é o sucesso no desenvolvimento dele. É você ensiná-lo desde pequeno, quanto antes, que antes de querer agradar o mundo, nós temos que buscar uma realização pessoal. Então eu preciso ser melhor do que eu mesma, do que eu fui ontem. Se o meu propósito for sempre ser melhor do que eu fui,
a gente começa a pegar gosto pelo crescimento, começa a pegar gosto pela evolução, pelo desenvolvimento. E é assim com o estudo. A questão é que você precisa entender que, infelizmente, a educação brasileira, o método, faz com que, enquanto pequeno, você estude do mesmo jeito tudo. Então, quando eu estou lá no Fundamental 1, com o meu filho, no 3º, 4º, 5º ano, eu estudo matemática do mesmo jeito que eu estudo português, que eu estudo história, que eu estudo geografia, tudo muito lúdico. Quando eu já passo ali para o 6º ano, para o 7º ano, já pega. O pai já sente a diferença, a família já sente a diferença e o aluno. Por quê? Porque eu já começo a ter conteúdos mais abstratos, eu já tenho que sair do concreto e isso faz com que a minha dedicação de estudo tenha que aumentar. Porém, não podemos esquecer que ele está saindo, ele está entrando numa juventude. Agora, qual é, você acabou de mencionar, o papel dos pais desse processo todo? Fundamental. Humberto, primeiro que eu penso que a gente precisa começar a tratar o estudo como profissão, como hábito, como uma obrigação. Às vezes eu sinto que todo aluno fica, tia Lúdia, professora, é porque eu não consigo ter prazer para estudar. E vamos entender uma coisa, um aluno no ensino médio hoje, ele chega a ter 12, 15, 16 professores diferentes. É humanamente impossível. Isso é fato, né? É fato. Então é humanamente impossível. Porque cada você querer 12, Ludmila, 16. cada uma matéria, Uma matéria. Então, às vezes, eu tenho lá o professor de História Geral, eu tenho o professor de História do Brasil, e em algumas instituições eu ainda vou ter a História do Amazonas. Então, eu tenho 3 professores de História. Entendi. E aí, como é que você quer que você goste dos 3? E aí, você quer gostar do de História, você quer gostar do de Física. Então, assim, é querer ter muito prazer. E aí, eu pergunto sempre, onde é que nós vamos ter tanto prazer na vida assim? Nem tudo. Então, nós temos que encarar o estudo como uma obrigação. Uma obrigação diária. Você não tem obrigação de escovar o dente, você não tem obrigação de se alimentar. Então, nós vamos ter a obrigação do estudo. Enquanto isso, os pais... É justamente entrar numa política de que, se é minha obrigação, eu não tenho que negociar. Então, você negocia com seu filho escovar o dente? De forma alguma. Então também não vai negociar estudar. Entendi. Eu acho que é começar a mostrar para ele que tem coisas que podem ser adiadas, tem coisas... E aí vamos entender que prioridade é uma palavra que não pode ter plural, então vamos ensiná-lo a ter isso agora. Para eu não ter que ter prioridades, para eu não ter que ter emergências de tudo... Interessante, então você quer dizer que prioridade é essa aqui. Só essa. Tem uma prioridade. A outra prioridade vem depois, mas a prioridade é essa aqui. É isso aqui. E eu preciso deixar claro desde pequeno... Uma por vez. Uma por vez. Eu só posso estabelecer outra prioridade na hora que eu cumprir essa. E às vezes o que está faltando é as crianças, vamos lá, Humberto, cada vez mais jovens, em função do volume de informação, elas estão cada vez mais ágeis, elas estão muito argumentativas. E aí nós, como pais, ficamos muitas vezes reféns de querer dar muita justificativa, de querer explicar, de achar que tudo tem que ter explicação e que tudo tem que ter negociação. Eu confesso, eu tenho um filho de 7 anos e ele me desafia todos os dias no aspecto de querer negociar. Mas mãe, por que não pode? Mas por que eu tenho que fazer? É natural da criança. Natural da criança. É natural. Então, como eu digo para ele, eu falo, olha, tem coisa que nós vamos negociar, mas tem coisa que não se negocia. E eu acredito sinceramente, Humberto, que quanto menos nós dermos a oportunidade de negociação para o estudo desde pequeno, ele vai entender que aquilo ali não é necessariamente prazeroso 100% das vezes. E que é natural que ele vá ter a matéria que ele mais goste, o professor que ele mais goste, mas isso não diminui a importância das outras. Mila, uma coisa me veio à cabeça agora. Eu vou me colocar como exemplo. Eu sempre adorei línguas, história, geografia. Ninguém me batia lá no Colégio Dom Bosco. Por outro lado, quando chegava na química, na física e na matemática, até hoje eu não sei multiplicar, eu não sei diminuir, eu não sei dividir. Eu não sei, aquelas hipotenusas, aquelas coisas, eu jamais aprendi aquilo. Me fala uma coisa, como é que os professores devem lidar com o forte de cada aluno e o fraco de cada aluno? Porque nós temos um sistema hoje que você tem que tirar
uma nota mínima em todas, você está falando aí 15 professores, em todas, e matérias, pessoas como eu, que em matemática, física e química, eu jamais iria chegar a lugar nenhum. Como é que se lida com descobrir o forte do aluno e investir, inclusive os pais, no forte do aluno? Quer dizer, qual é a estratégia para isso, hein, Ludmila? Humberto, eu vou exemplificar uma coisa que eu sempre ouço. Quando o jovem ele se frustra e dizer, mas por que eu estou estudando isso? Eu não gosto disso. O que eu vou usar nisso daqui? O estudante expressa isso, né? Claro, ele expressa, e eu confesso a você que é importante que ele estabeleça metas. Eu quero chegar aqui, então para que eu estou fazendo isso? Aí eu sempre cito a fórmula de Bhaskara. Eu brinco com eles que eu falo assim, olha, eu tenho 40 anos, eu nunca usei a fórmula de Bhaskara. Se você me pedir, eu decorei na época. Nunca fui boa na matemática, também sou adepta ao seu gosto, mas eu precisava dela para o meu vestibular. Porque na prova de matemática era recorrente. Você não pode fugir disso. Então eu cheguei ao seguinte, olha, a hora que você chegar no seu vestibular, que você passar no seu vestibular, se você quiser apertar a teclinha do delete da fórmula de Bhaskara, deleta. Mas você precisa dela para o seu vestibular. Então, acho que hoje o diálogo com o jovem tem que ser o seguinte, estabeleça a meta. Qual é a sua meta? Aí vamos até expandir. A minha meta não, eu não quero fazer vestibular no Brasil. A minha meta é estudar fora. Ok? Quais são os requisitos? O que você precisa para estudar fora? Eu preciso do idioma, eu preciso, por exemplo, da matemática avançada, que não é como é tratada no Brasil. Como é que você vai fazer isso? Eu acho que, às vezes, os pais, as famílias, precisam desafiar os jovens no aspecto de dizer, ok, você quer isso, como é que você pretende chegar aqui? É aquela coisa do menino que quer ser jogador de futebol e acha que não precisa estudar para isso. Aí vou mais uma vez me colocar como mãe aqui. E eu sempre digo, você quer treinar, você quer ser jogador de futebol, né? Vai querer ser lá o Messi, o Neymar, ok. Mas você vai ter a sua formação. Una os prazeres, né? Então faça uma formação que você possa aproveitar e tudo. Formidável. Mas você não pode mais, sabe, Humberto? E aí é onde eu acho que entra a negociação. Às vezes eu vejo a família muito conivente com o baixo rendimento, mas é um baixo rendimento por falta de dedicação. Os bons alunos, eu confesso a você, quando você observa o rendimento de um bom aluno, e vamos colocar um bom aluno o quê? Ele é homogêneo. Ele, né? Claro. Quando você tem aquele muito bom na matemática, muito bom na física... CDF, né? O CDF eu vou tratar o homogêneo. Agora, você tem aqueles picos. Você tem aquele menino que tem um raciocínio lógico muito bom e que ele vai ser muito bom na matemática e na física. E aí, na hora que chega na geografia, na história, na literatura, caiu tudo. Se você observar esses dois estilos de alunos, uma coisa eu garanto a você. Esse aluno que é o CDF, ele tem a questão do suor. Ele não tem a facilidade com tudo. O problema é que o que ele não tem, o problema eu diria que a qualidade, sim, é que aonde ele encontra o desafio, ele se dedica. Aí que ele foca mesmo. Aí é que ele foca. Então você acaba tendo um equilíbrio de dedicação. Nesse outro cenário, eu tenho aquele aluno que aí eu acredito que seja o que acontecia com você, que era o que acontecia comigo. Eu amava história e geografia. E quando eu sentava para estudar, eu só tirava 5 em química, física. E quando eu sentava para estudar, eu queria estudar história e geografia. Eu queria estudar português, eu queria estudar isso. Aí quando vinha química, eu já deixava para depois. Aí eu me estressava. Quando eu sabia que a prova era dia tal, eu já estava estressado desde o dia que me informavam que a prova era lá naquele dia. Você sabe que o Enem, o Enem trouxe um grande desafio. Tem muita gente passando por isso, né, agora. Tem um monte de estudante aí dizendo, pelo amor de Deus, não é só eu, não. Você sabe que o Enem trouxe um contexto interessante com isso, a partir do momento em que ele
tangibilizando, ele trouxe na prática o conceito da interdisciplinariedade. Então é onde eu pego, por exemplo, um texto de uma obra literária e vou colocar lá na prova de biologia, ou quando, né, o que na verdade ciências da natureza, que vai misturar ali a química, a biologia, ou quando eu vou te citar um exemplo, um tema de redação que trata sobre o prejuízo que o sal traz, né, na questão da saúde. Isso é uma questão de saúde pública? Será que o governo tem o direito de te dizer quanto de sal você vai poder comer? Porque as pesquisas mostram até onde nós podemos ir e sabemos que existe um consumo excessivo de sal. Então, a partir do momento em que o Enem começou a trazer temas em que eu vou ter o contexto social, mas eu também vou ter a questão da biologia, da química, do cloreto, dessas coisas, eu confesso a você que fica um desafio cada vez maior para o estudante definindo o que ele é bom. Olha. E aí é muito interessante porque às vezes, e na nossa época, mas ele fica confuso? Ele facilita ele a despertar o interesse do estudo. Mas a dedicação é a palavra. E aí é onde diferencia isso. É como se eu te dissesse que você começa aos poucos a enxergar um pouco de prática, de integração desses conteúdos. É interessante, mas hoje o desafio do jovem é entender que sem ele sentar para o estudo individual, para ele se desafiar, eu preciso tentar fazer. Humberto, o maior erro de um jovem, e aqui eu chamo a atenção dos jovens e dos pais, é aquela aula em que eu sento e digo assim, nossa, eu entendi tudo, mas eu entendi porque o professor estava no quadro fazendo. Aí eu acho que eu entendi, eu não me dedico em casa sozinho. Esse é o desafio da física. O professor resolveu a questão no quadro, então eu entendi o que ele fez. Pronto, acabou, fecho meu livro, não tento. Sendo que metade da turma, se você apagar aquela questão ali, pedir para um levantar e ir lá fazer a mesma coisa que o professor acabou de fazer... Não vai acontecer. Não vai. E aí eu lanço, um desafio enorme para os pais aqui, aí é um apelo às famílias de entender assim, hoje no ensino médio, o nosso maior desafio é o problema de base. É aquela bola de neve que vem se acumulando, é aquele aluno que ficou na primeira vez de recuperação, lá no 6º, no 7º ano, na matemática, no português, ele passou de ano, mas a família achou que não precisava. Não, ele passou, então se ele passou, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não está tudo bem. Ele precisa cuidar, porque se ele precisou chegou ao ponto de ir para uma recuperação, alguma coisa precisa ser tratada com outros olhos, certo? E aí vem muito a questão da dedicação individual. Hoje, o desafio do celular... A educação individual é ele estudar em casa, ele abrir os livros em casa sozinho ali. Aqui na cadeira, isso. Esquece videoaula, esquece celular, pega o método tradicional, tenta fazer o exercício sozinho. O estudante hoje não tem dúvida. Ele acha que é errado ter dúvida, ele já desiste. Ele leu a questão, ele não sabe o rumo que vai, ele não se desafia a fazer. Nós poderíamos aqui discutir isso é a maioria, A maioria, Humberto. A maioria. E é o desafio que a família precisa levar em conta, porque aí o que acontece hoje muitas vezes? Ou o aluno desiste, a família não dá o apoio correto no momento exato, e aí isso vai virar uma bola de neve e vai estourar lá no ensino médio. Se não estourar no ensino médio, vai estourar no vestibular. Esse aluno não vai conseguir ter uma aprovação e seguir com a sua carreira, vamos dizer assim. Ou ele vai até entrar num nível superior, mas sem a base. Aí eu te pergunto, você não passa aperto no seu dia a dia pela sua questão da matemática? Eu passo. Eu também, claro. Eu passo porque, confesso a você que, inclusive isso hoje reflete na minha educação como mãe com meu filho, em que justamente pelo trauma de não ter pego a matemática, hoje eu incentivo a matemática. Eu sempre estudei essas matérias aí para passar. Eu não nego isso. Professora Ludmila, me diga uma coisa. Daqui a 45 dias começa uma grande corrida de... O que? São milhões de estudantes? Para entrar nas universidades. Milhões, não é, milhões de estudantes vão estar na mesma corrida
para uma vaga na universidade. Quer dizer, é uma época de estresse total nesse país. Milhões de jovens ali, né? A flor da pele. A flor da pele, os meninos estão prontos para serem brutos. Me diga uma coisa, existe uma fórmula mágica, uma fórmula que se aplique a ser seguida, empregada, que facilite a maioria desses alunos passarem na prova do Enem para entrar na universidade? Existe isso? Existe um caminho que esses alunos todos estressados e tal conseguem seguir tranquilamente para bater na porta da universidade e ela se abrir? Veja só, Humberto, eu acho que há 45 dias ele precisa ter a compreensão primeiro. Ele tem que entender o que é a prova que ele vai prestar. Então ele precisa compreender na prática o que é o Enem. E quando eu digo isso, começa pelo desafio dele entender que em 45 dias é missão impossível dizer que ele vai aprender todo o conteúdo. Então, se eu admito isso, eu já vai diminuir a minha frustração de que aquele edital, que são páginas e páginas de conteúdo, não é por aí que eu tenho que me orientar nesses próximos 45 dias. Então, eu tenho que compreender a característica da prova. O Enem, ele é um vestibular, vou usar uma palavra aqui, ele é injusto. Porque não é conteúdo que pesa ali. Humberto, esses meninos, os candidatos que se colocam, né, a prestar o Enem, no primeiro domingo, que vai ser 3 de novembro, em 5 horas e meia seguidas de prova. 5 horas e meia. Você imagina 5 horas e meia você sentado, tendo que ler. Confesso a você, depois da terceira hora, você já está misturando letra. Você não está conseguindo pensar. Aí que resistência. A justiça, professor, é isso. E aí eu diria, é o cansaço mental. 5 horas e meia de prova, onde você tem que fazer uma redação. Só, eu não tinha considerado isso, nunca considerei isso. Então, a primeira coisa que o aluno tem que entender, e aí eu já deixo a dica não só para o aluno, mas para a família compreender. Para você conseguir uma aprovação através do Enem, você não precisa gabaritar a prova. Pelo contrário, 90 questões em 4 horas e meia ou 5 horas e meia, porque 1 hora eles dão para redação, você vai deixar questões em branco. E não vai ser isso que vai tirar a sua aprovação. Ninguém vai escapar. Ninguém. Agora, aí vamos lá, né? Qual é a pegada? É saber quais questões deixar em branco. E aí nós temos que entender que para o Enem existe uma regrinha. Tem um nome difícil, chama TRI, que não precisa saber o que é, só precisa entender que a mecânica do Enem é o seguinte: você pode errar uma questão difícil, mas a fácil não pode. Então, técnica de prova. Pegou, fácil, respondo, difícil, pulo. Fácil, respondo, difícil, pulo. E não é só não você... ficar matutando ali na difícil um tempão sem prosseguir, quer dizer, evoluir, porque procurando outras fáceis. Isso, porque isso diminui a nota. O sistema da TRI, ele calcula, vamos dizer assim, ele identifica que se você acertou uma questão difícil, mas você errou a fácil ou deixou em branco porque não teve tempo de fazer, porque o tempo porque você chutou lá. Não, como é que você acertou essa daqui se essa daqui você não fez? Você chutou, aí diminui tua nota. Por incrível que pareça. Você vai ter uma pontuação aqui, mínima. Sendo que, se você acertou todas as fáceis, a sua pontuação já vai lá em cima. E lembrando, a prova do Enem ela é constituída por 50% de questões fáceis, 25% de questões medianas e 25% de Isso difíceis. É um padrão. O Ministério da Educação calibra a prova com esse percentual de questões. Então, você entender o vestibular. Claro, eu estou aqui explicando sobre o Enem, mas qualquer concurso público, qualquer vestibular, você precisa compreender o estilo daquela prova. No dia 3 é o primeiro vestibular, é o primeiro dia do Enem. Importante, no primeiro dia ele vai fazer linguagens e a parte de humanas, que são as ciências humanas. Ou seja, eu já tenho que ir preparado para um caderno de provas desse tamanho, porque é muito texto. Sabe aquela coisa que você pega e já dói só de você
colocar aqui? Então você já tem que ir preparado para isso. Muita leitura. E aí vale aqui uma outra dica. Não perca tempo na leitura do texto sem antes ler o que a questão vai te pedir. Do texto. Uma coisa é eu saber o que ela vai me perguntar no texto. Às vezes, para você responder, tu só precisava ler o primeiro parágrafo e tu perdeu tempo lá lendo 5 parágrafos. Então, professora, lê primeiro a questão toda. Assimila, aí vai pro texto. É assim que faz. E aí tem que ter essa estratégia para você sobreviver àquele caderno. São 90 questões, Humberto. 90, não tem como. Então, justiça seja feita, já melhorou muito com o espaçamento do Enem para 2 domingos, porque antigamente era um sábado e um domingo seguidos. Agora não. No dia 3/11 eles vão fazer linguagens, e aí no domingo seguinte eles vão fazer a parte de matemática e ciências tecnológicas, que aí vai pegar biologia, ciência da natureza. Biologia, química e física. E aí é aquele dia que eu tenho que ir preparada para fazer cálculo. E eu diria que o segundo domingo é a missão daqueles que, como nós, gostamos de geografia. Já é terceiro estágio, né? Já é aquele estágio de você chegar lá no outro domingo, no dia 10, colocando o seguinte: eu não posso desistir da questão. Por quê? Porque nós temos aquele trauma. Eu, pelo menos, quando eu pegava a questão de física, eu não precisava acabar a primeira frase já para dar aquele desânimo de não seguir. Sim. E aí eu preciso entender que, mesma técnica, vou na fácil, mas eu tenho que compreender que para o segundo dia, se eu tenho um perfil que não sou tão de exatas, eu vou começar a pular mais questões. Sim. E isso é natural, desde que você não desista. E quando eu digo desistir, Humberto, é porque assim, dói o coração quando você vai para frente de um portão de um local de provas do Enem, e aí dá 3 horas e meia, 4 horas de prova, você já começa a ver aluno deixando o ambiente, o local. Ele está desistindo, ele não completou a prova? É isso, professor? Eu confesso a você que se ele completou, ele poderia ter completado melhor. Entendo. Entende que a resistência... Aluno, professora, tem algum número, quer dizer, algum percentual de alunos que chegam lá, e devido a vários fatores, nervosismo e outros mais, ele se senta ali e 90 vezes, 80% das 90 vezes, ele chuta? Tem esse aluno que chega lá e seja o que Deus quiser. Tem aluno que faz isso? Sabe por que tem? Porque, infelizmente, nós ainda temos os jovens que estão ali sem o propósito do porquê estão ali. Então, aquela coisa sabe, por que eu estou aqui? Por que eu estou disputando essa prova? E é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos. Eu sempre peço para eles o seguinte: professora, mas meus pais não vão deixar que eu estude fora, não vão deixar isso, não vão deixar aquilo e tal. E aí eu sempre brinco assim: aqui pro Amazonas, o Enem, ele representa 1/4 das vagas que um estudante de 3º ano do ensino médio vai poder disputar, que é a Universidade Federal do Amazonas, que você tem na UFAM 50% das vagas pelo Enem e os outros 50% pelo PSC. Só que o Enem, ele é uma concorrência nacional. Você pode se candidatar. E aí vamos pegar hoje, por exemplo, instituições como a USP, instituições como a Federal do Ceará, que é disputadíssima, nota de corte altíssima. E aí eu sempre brinco com os meninos, falo assim: gente, aproveita a oportunidade do Enem, porque o Enem é um dos únicos vestibulares, aqui para nós ele é o único, que você primeiro faz a prova, primeiro você sabe a sua nota, para só depois você escolher o curso que você vai fazer. E aí, lança o desafio aqui. Faz a melhor prova que você puder fazer. Faz o seu melhor. Você já parou para pensar se o seu melhor te garantir uma vaga em medicina numa USP, um direito na Federal do Ceará? Isso é totalmente possível. Totalmente possível. E aí eu quero saber qual é o pai, qual é a mãe que não vai olhar e dizer: epa, peraí, meu filho conseguiu o que pouquíssimos no Brasil, como é que eu não vou incentivá-lo? O problema é que o jovem, por natureza,
ele vai sofrer por antecipação. Aí ele vai desistir porque o pai não vai deixar ele embora. Então, vamos mudar a regra. Passa primeiro, e aí depois a gente discute em casa. Sabe? Tipo assim, traz o bolo confeitado pra gente poder dizer, e aí, vamos comer ou não vamos comer? A família vai fazer até vaquinha, a família vai fazer uma rifa para botar esse moleque lá fora. Imagina. Isso, você imagina que é para uma família, claro, para um estudante. Sem dúvida. Então, sem sombra de dúvidas, aproveita a oportunidade que o Enem traz com essa situação de você primeiro se dedicar e depois discute a aprovação. Essa aprovação só vai ser discutida no meio de janeiro. Professora, pra gente, que papo maravilhoso. Eu acho que eu vou começar a gostar de física, matemática. Me diga uma coisa. Qual é o ponto que a senhora recomenda para os milhares de alunos que estão nos vendo nesse momento? Que ele deve encerrar os trabalhos do estudo antes do Enem? 3 dias antes? 2 dias? Qual é o prazo que ele não deve... na véspera do exame estar lá estudando até 1h da manhã, quando ele tem que estar às 8 lá no grupo escolar. Me diga uma coisa, o que a senhora recomenda para ele tranquilizar o espírito, o físico dele mesmo? Com quantas horas ele deve dizer, pronto, seja lá o que for, eu estou preparado, eu cheguei no ponto onde eu me dediquei, eu estou bem e eu vou passar. Quantos dias antes ele deve fazer isso? Humberto, eu vou colocar 2 tipos de aluno, porque aí vem a questão do equilíbrio emocional, tá? E aí eu vou dar uma dica, inclusive, para as famílias compreenderem. É muito comum no nosso cenário nós termos vários cursinhos, várias instituições que vão fazer os viradões, vão colocar... E aí vem aquela... Sempre me perguntam, professora, mas eu levo, eu deixo e tudo. E a dica que eu dou é o seguinte. Primeiro, tanto família como aluno, eles precisam ter convicção de que aquele aulão, aquele viradão, em termos de conteúdo, não vai servir para nada. Ninguém vem me dizer que no sábado, véspera do domingo, que ele vai aprender milhões de coisas. Não. Entretanto, existem alunos que socialmente, estando naquela sala com 100 alunos, todo mundo ali prestando atenção e tudo... Para ele controlar a ansiedade naquele ambiente... É um bálsamo isso. Melhor do que se estivesse em casa com a cabeça vazia, pensando... As unhas, né? Então, se nós encararmos os viradões, esses momentos, como um momento social... Ok, eu sou super a favor. Agora, se me perguntar qual é a melhor dica, e aí eu até brinco, porque alguns alunos estavam me perguntando que vai ter uma grande festa na sexta-feira que antecede o Enem. Professora, eu queria tanto ir. Eu falei, mas e por que não vai? Vá, você vai ter o sábado para descansar. É isso mesmo. Dorme, relaxa, vai ao cinema. O que você tinha que fazer, você já fez. E o que você não fez, agora não adianta, não vai fazer. Não é isso, professora? É isso. Essa é a dica. E eu acho que nesse ponto, Humberto, a família pode contribuir demais. Porque nesse momento, no sábado, na véspera, na sexta, um cinema com a família, um almoço, né, bacana, uma coisa que a gente possa discutir. E aí eu gostaria de dar um recadinho para os pais aqui. Quanto mais existir o diálogo do plano A e do plano B para um vestibulando, mais confortável, ou eu diria que menos ansioso, ele estará. Eu preciso discutir com o meu filho, com o meu primo, enfim, com a pessoa que vai fazer o Enem. Eu tenho que dar a liberdade para que haja a conversa do não deu certo. E se eu não passei? O que vai acontecer comigo? Sabe por quê, Humberto? Porque como todo jovem extremista, eles vão achar que é o fim do mundo. Não passei, acabou o mundo. Não existe o dia seguinte. É a derrota total, aí a derrota, fatal, não acabou, sirvo para nada. Então, cabe a nós sentarmos e vamos conversar. E se não der certo por aqui? O que a família, o que eu como mãe, eu como pai ou madrinha, ou aquela pessoa que pagou a escola, ou que pagou o estudo, pagou o cursinho, o que essa pessoa, o estudante acaba ficando naquela coisa de ter que dar a devolutiva, o que essa pessoa espera se as coisas não deram certo?
Humberto, nós não podemos negar, são 5 milhões de alunos fazendo o Enem não é sopa, não. na disputa. Então, nós não estamos falando apenas de dedicação. Perdeu uma batalha, né? Aquela velha história, aquele clichê. Você perdeu uma batalha, mas a guerra está aí, ela continua. Nada acontece por acaso. Você volta muito mais forte para as próximas etapas. Me explica uma coisa, esse processo aí que agora virtual, agora tem uma relação virtual do Enem com o digital. Enem digital. Aliás, digital. Como é que é isso? Humberto, isso vem facilitar alguma coisa? Isso, na sua opinião? Olha, isso mundialmente isso já é fato. Okay. Na verdade, nós, Brasil, estamos atrasados nesse processo. O Enem Digital, o Ministério da Educação, alguns meses atrás, demonstrou, já implementou, colocando que em 2020 já iniciarão as aplicações como modelo teste, já tem data, o cronograma já está estabelecido. Aqui no norte nós teremos Pará e Amazonas nas capitais com aplicação do Enem Digital, mas ainda num percentual, mas num percentual apenas 1% dos candidatos, e aí em 2021 e tudo, até 2025 o Ministério da Educação vai fazer o modelo teste. E aí eu quero fazer só algumas ressalvas. Primeiro, não é este governo que está trazendo o Enem Digital. O Enem Digital já é um projeto de dentro do Ministério da Educação, de governos anteriores. Ele vem amadurecendo já, né? Infelizmente, por questões políticas, não foram adiante. E isso fez com que nós ficássemos para trás. Lamentável. Grandes processos seletivos mundiais hoje já são aplicados em plataformas digitais. E aí eu quero deixar bem claro aqui. Plataforma digital não é plataforma online necessariamente. Então não achem que o Enem vai ser feito pela internet. Qual é a diferença então, professora? Ele vai ser feito no computador, num tablet, num computador, mas ele não vai estar conectado à internet. Você não vai acessar a internet e fazer. E outra coisa, você não vai fazer da sua casa, pelo menos não agora. Pode ser que num futuro desenvolva, mas agora você vai para o seu local de prova, do mesmo jeito, mesmo processo, só que ao invés de você o formato, ao invés de você ter o papel, você vai ter o digital. Então isso é importante colocar. Agora, Humberto, eu gostaria de deixar claro para os alunos do ensino médio, para as famílias que têm, deixando claro o seguinte: é um desafio enorme. Imagina você pegar um caderno de questões, 90 questões como o Enem, em que eu acabei de mencionar que é para você fazendo as fáceis e pulando as difíceis. Você fez a sua escola toda fazendo prova em papel, e aí chega o Ministério da Educação e te entrega um tablet. Então não achem que é uma mudança simples. Não é simples, isso vai ter que ser treinado. Inclusive para 2020, eu gostaria de dizer que se você é um estudante do terceiro ano do ensino médio ano que vem, ou se você vai disputar para valer o Enem, não a título de treino, mas se você vai disputar, não faça adesão ao modelo teste se você não teve experiência com provas digitais. Maravilha, é isso mesmo. Né? Não, você não pode colocar sua aprovação em risco você não sabe o de um peso novo desse modelo. pote. Você imagina, você vai pular aqui na tela, então não é assim. Outro ponto que eu gostaria de colocar é que é assim, pais de alunos que vão para o sexto ano do fundamental, que às vezes estão lá até nos seus 11, 12 anos, ainda está muito cedo para falar de vestibular. Não está cedo. Por quê? Porque é justamente ele que vai fazer o primeiro ano do Enem digital obrigatório em 2026. Que já está ali na esquina. E que passa voando. Exatamente, né? Sem dúvida. Um raio no meio da noite. Então, assim, essencial a partir de agora os pais acompanharem as políticas públicas que o Ministério da Educação, lembrando que a responsabilidade das escolas de ensino médio cabe ao governo estadual, ao Fundamental 2, sexto, sétimo e tal, cabe ao prefeito, né, a CEMED, mas todas as secretarias de educação terão que investir nessa busca da plataforma digital para capacitar o estudante desde o sexto ano, a partir do ano que vem, para que ele comece a ter a habilidade e aí sim poder chegar lá no ensino médio capaz de fazer uma prova
um vestibular, disputar a sua aprovação numa plataforma digital. Até porque o Enem digital é só o começo dos vestibulares digitais. O Enem começando numa plataforma digital, eu não tenho dúvida que todos os outros processos seletivos vão acompanhar esse formato, até porque estamos discutindo custo, logística, existe todo por trás um métier aí que precisa ser discutido da implantação de uma prova física e uma prova digital. Professora Ludmila Rondon, eu vou falar uma coisa só para a senhora. Eu já vi o que eu vou segredo, falar. Um segredo. Em segredo, só para a senhora. Se eu fosse um aluno que estava me preparando para fazer daqui a 45 dias a prova do Enem, eu sairia desta conversa muito mais entusiasmado, muito mais com a minha autoestima lá em cima e dizendo para mim mesmo, eu vou conseguir, eu posso, e esse norte que ela me deu é um norte maravilhoso. Eu acho a senhora uma professora formidável, formidável. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigado pela entrevista. Obrigada, uma boa esses jovens lhe devem muito a partir de agora por esse conselho. E vou falar agora uma coisa só para vocês, hein? Para vocês. Até entrar no Colégio Dom Bosco de Manaus, e lá era só meninos, e os professores eram todos os padres, eu estudei no grupo escolar só com professoras. E se eu estou aqui nessa bancada hoje, fazendo uma entrevista, se hoje sou um profissional da comunicação, se hoje eu sou uma pessoa que consegui tudo que eu consegui, foi porque eu segui o norte das minhas professoras, que são iguaizinhas a ela, só que numa época bem diferente. Então vocês têm muita sorte, e eu tenho muita sorte de ter tido professoras, e vocês têm sorte agora por tê-las aqui no programa e na vida de vocês. Professora, muito obrigado. Um abraço, Humberto. Parabéns pelo projeto, pelo programa. E eu gostaria de dizer a todos que assim, nós temos que entender a importância da bandeira da educação. Então, sempre que necessário, eu estou à disposição para conversar sobre educação, porque nós só vamos conquistar um futuro melhor se nós cuidarmos da nossa educação. A gente não muda a vida da gente se não for através da educação. Nenhum. Não é? Ela vai continuar a mesma. Não é? Obrigado, tá bom? Professora. Obrigada mesmo. Eu não falei para vocês que ela ia mostrar uns nortes aqui para gente? Eu usei no plural. Verifiquem no início da entrevista como ela vai mostrar uns nortes para gente. Foi exatamente aquilo que foi feito. Tá bem? Boa sorte para todos vocês que vão mudar a vida através do resultado do Enem, mas que já começaram essa mudança há muito tempo, estudando, estudando e estudando. Vocês vão conseguir tudo e o céu vai ser o limite. Vai por mim. Obrigado, gente. Até a próxima. Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos, cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós.